Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, boa noite a todos. Vamos entrando aí, começar nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a intercessão de Daniel. Vamos aprender como que Daniel fez para ministrar a palavra, né? Para orar ao Senhor sobre a Palavra de Deus. Então, vamos aguardar as pessoas entrarem para orar. Eu até te ofereceria um café, mas não dá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é bom. Amém, meu querido? Vamos entrando aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite aí. Dona Nuxa. Você não me é estranha. Glória a Deus. Boa noite, Pastor Carlos, Kátia Silene. Amém? Essa noite nós vamos falar sobre a intercessão de Daniel. Nós vamos aprender aqui alguns princípios importantes na intercessão desse homem que praticamente a vida toda ele morou na Babilônia. Então ele morou na Babilônia mais de 70 anos no mínimo, né? E durante esse tempo na Babilônia ele viveu muitas histórias com Deus, e muitas dessas histórias têm muito para nos ensinar. Então nós vamos aprender aí sobre alguns princípios de intercessão nesse momento aqui da história de Daniel, que está em Daniel capítulo 9. Amém? Então, nós vamos orar, vamos implorar que o Senhor venha nos ensinar, que o teu coração esteja aberto para receber a palavra, para receber os princípios, e que o Senhor nos ensine, amém? Porque Ele é o nosso mestre, Ele é aquele que nos ensina todas as coisas, Ele é a palavra. Então, nós vamos aprender muitas coisas hoje, eu creio, que o Espírito Santo nos ensine de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Então, você que já está aí, vamos orar. Feche os teus olhos. Papai, em nome de Jesus, eu imploro, Senhor, a tua misericórdia e a tua graça sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão me ouvindo, que estão me vendo. Pai, que a tua misericórdia seja derramada sobre nós. Que o sangue do Cordeiro esteja agora sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e que toda iniquidade, todo pecado, toda sujeira sejam removidos pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro lhe serve para nos purificar de todo pecado. Abre, Senhor, os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento, para ouvir e compreender a tua palavra,
Em nome de Jesus, tira toda a venda dos nossos olhos, Senhor, e nos ensina a orar, nos ensina a interceder, nos ensina através da história desse homem, Daniel, através da tua palavra revelada, em nome de Jesus. Nós renunciamos a todos espíritos malignos que queiram roubar a semente da palavra e imploramos, Pai, que o Senhor libere os teus anjos ao nosso redor, para nos proteger, ministrar a nossa vida, que os teus anjos sejam enviados em nome de Jesus, Pai. Dedicamos esse tempo todo nas tuas mãos e imploramos, Pai, fala conosco de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã, famílias. Nós vamos ler aqui a história de um homem, uma parte da história de um homem chamado Daniel. Daniel foi um homem muito conhecido ali no reinado da Babilônia, no reino da Babilônia. A Bíblia diz que Daniel foi levado, ainda muito jovem, para a Babilônia, depois que Nabucodonosor, o rei, ele tomou ali Jerusalém, tomou os utensílios do templo, destruiu Jerusalém, destruiu as portas, queimou as portas de Jerusalém e transformou aquele lugar em ruínas. Houve uma derrota muito grande em Judá. Em Israel já tinha acontecido derrota e em Judá também aconteceu a derrota e algumas pessoas foram levadas cativas por causa dessa guerra, por causa dessa conclusão dessa guerra. Nabucodonosor levou pessoas no cativeiro. Naquela época os reis levavam o que tinha de melhor no povo que ele conquistou. Então eles levaram alguns jovens e entre esses jovens estava ali Daniel. Daniel era um jovem, a Bíblia diz que ele era estudado, era um jovem que estudava, que tinha uma certa cultura, e foi levado para a Babilônia. E na Babilônia ele passou por vários processos, desde que nós sabemos que a história de Daniel é muito forte, porque Daniel sempre foi um homem posicionado, desde que ele era muito, muito novo, muito jovem, posicionado em Deus. Ele tinha um foco em permanecer na presença de Deus, não quebrar os princípios da palavra de Deus, ainda que ele estivesse fora do meio natural, ou seja, do meio espiritual de Jerusalém, ainda que ele não tenha mais o templo para adorar. Ele não tinha mais o templo, ele estava ali em Jerusalém como cativo, mas ele colocou no seu coração não transgredir a lei de Deus e não perder o contato com Deus. Então isso é muito poderoso. Quando um homem, um jovem, um adolescente, ele tem isso no seu coração, de não transgredir, de não quebrar os princípios, as leis, os mandamentos de Deus, então Deus começa a se mover poderosamente na vida desse jovem. E foi isso que ele fez na vida de Daniel. Daniel passou por vários processos, até chegar nesse tempo aqui em Daniel capítulo 9. E nós vamos ler Daniel capítulo 9, ali está descrevendo uma situação tremenda e nós vamos aprender não mais com o jovem Daniel, nós vamos aprender aqui com um Daniel já envelhecido, já tinha passado 40 anos, 70 anos que ele estava ali na Babilônia. Então ele já era um ancião de uns 87 ou 90 anos, E é nesse momento que Daniel começa a orar. Então nós vamos ler o texto e enquanto nós lemos nós vamos meditar nesses princípios. Daniel capítulo 9, versículo 1 diz assim: no primeiro ano do reinado de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Então, primeiro ponto, e é um ponto muito importante, Daniel era um homem que ele estava ali como uma autoridade, como um sábio, na idade dele e a história que ele tinha na Babilônia, ele já tinha uma posição tremenda, ele era tido como um homem sábio. Os caldeus consideravam Daniel como um dos sábios mais tremendamente usados
pelo seu Deus. Agora, é importante compreender que Daniel, depois de 70 anos de cativeiro, com 87, 90 anos, ele está lendo a palavra de Deus, ele está buscando na palavra de Deus algum entendimento espiritual. E esse é um ponto chave para qualquer intercessão. A intercessão precisa da palavra de Deus. A intercessão, ela se alimenta daquilo que a palavra escrita está dizendo. E ele está sondando a palavra, meditando na palavra. E através da palavra vem um entendimento, vem uma revelação na mente de Daniel. A revelação que veio era a respeito de um tempo profético. O tempo que havia passado desde que Jerusalém tinha sido destruída. Daniel recebeu a revelação do tempo, meu querido. Então, ele está analisando profecias que foram ditas por um profeta chamado Jeremias. Ele analisa as profecias. E aí eu quero fazer uma separação entre duas coisas importantes aqui. Daniel está analisando profecias. E a Bíblia diz, o Novo Testamento diz, que nós não devemos desprezar as profecias. Isso é muito importante, irmão. Você pode ter recebido profecias, você pode ter recebido palavras proféticas, e de repente você nem se lembra mais destas palavras proféticas. Por quê? Porque já faz muito tempo que eu recebi essa palavra profética. Já faz muito tempo, eu recebi faz 10 anos, faz 20 anos, faz 15 anos que eu recebi a palavra profética. Eu recebi essa palavra e eu nem lembro mais o que o pastor falou. Eu nem lembro mais o que aquele profeta liberou sobre a minha vida. Mas Daniel não. Você está vendo Daniel lendo a profecia do profeta Jeremias, sondando a profecia. Por quê? Porque ele sabia da importância de uma profecia. Ele sabia da importância da palavra de Deus, a palavra que Deus dava para um profeta. Então, Daniel, ele tem ali uma busca pela revelação contida na profecia. E ele está buscando essa revelação, lendo nos livros o que foi registrado como profecia através daquele homem Jeremias. E ele encontra alguns textos tremendos. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Em Provérbios 28:9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, um intercessor, ele não consegue ter uma oração eficaz, efetiva, sem a lei, sem a palavra. Como que o intercessor vai orar se ele não estiver estudando a palavra, ouvindo a palavra? Então, um intercessor, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Ele precisa receber o ensino da palavra. O intercessor, ele não é uma pessoa autossuficiente espiritual. Ele precisa ter uma fonte, ele precisa ter alguém que o ensine a palavra de Deus. Por quê? Porque se ele desviar os ouvidos de ouvir a lei, de meditar na lei, de meditar na palavra, a sua oração está comprometida. Então o intercessor é uma pessoa que lê a palavra, que ouve a palavra, que busca ensinamento da palavra de Deus. Isso é o intercessor. Intercessor sem palavra não é intercessor. Intercessor tem que ler a palavra. Se você vai orar, você precisa receber da palavra o que a palavra de Deus está dizendo, antes de orar. Antes de orar, Daniel já teve a revelação da palavra. O próprio Jesus diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, Jesus está dizendo, você precisa permanecer em mim, ok? Mas você vai precisar das minhas palavras dentro de você. Você precisa se fazer um com a palavra de Deus. Você tem que se fazer um com a palavra, meu irmão. O que é se fazer um com a palavra? É receber uma palavra, deixar que ela te ensine e viver aquela palavra, praticar aquela palavra, procurar viver no caminho que a palavra está indicando, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda.
É isso que Daniel tinha no coração desde que ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele propôs no seu coração não se contaminar com nada naquele lugar, não adorar outros deuses, não comer daquilo que era oferecido a outros deuses, não se alimentar de nada, a não ser daquilo que ele já tinha no seu coração, que era a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma chave tremenda de uma oração bem-sucedida. A palavra de Deus é a chave para tudo na nossa vida. Mas se você vai orar, se você vai interceder por alguém, você precisa buscar na palavra o que a palavra de Deus está dizendo sobre essa pessoa, o que ela está dizendo a respeito dos tempos que essa pessoa está vivendo. Quando Daniel estava lendo, meditando, perscrutando a palavra, aquilo saltou aos seus olhos. Alguns textos saltaram aos olhos de Daniel, e Daniel entendeu que os anos que deveriam durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Ele percebeu um tempo, e que esse tempo já tinha acabado. Ou seja, o tempo do juízo acabou. E é pela palavra e pelo Espírito da palavra que você vai receber a revelação quando um juízo acaba, quando uma correção começa, quando uma correção acaba. Existe um modelo, uma profecia específica sobre a tua família, uma profecia específica sobre a tua nação e sobre o tempo da tua nação. Foi isso que Daniel, lendo a palavra, meditando na palavra, recebeu da parte de Deus o entendimento, a revelação do grafo, irmão, daquilo que está escrito. Mas qual foi o texto que ele estava lendo? Ele lê um texto que está em Jeremias 25, 8 a 11, e diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Versículo 10, e farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. E o versículo 11 está descrito assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então ele encontrou exatamente a palavra de Jeremias, a profecia de Jeremias, que estava descrito o juízo que viria sobre Jerusalém, sobre Judá e sobre Israel. Era a palavra de Deus. E quanto tempo demoraria aquele juízo? Quanto tempo demoraria a correção de Deus? Ele foi buscar na palavra e ele encontrou a palavra de juízo, irmão. Então imagina o seguinte: se você está vivendo um juízo, se a tua família está vivendo um juízo, você precisa buscar na palavra. O que a palavra de Deus diz sobre doença? O que a palavra de Deus diz sobre miséria? O que a palavra de Deus diz sobre divórcio? O que a palavra de Deus diz sobre pecado? O que a palavra de Deus diz? Porque o juízo está acontecendo. O que Deus falou, porque o que está acontecendo é porque Deus falou, porque Deus falou. E a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar. Até que tudo seja cumprido, irmão. Tudo vai ser cumprido. Então Daniel conseguiu situar historicamente, profeticamente, a sua nação. Eu estou situando a minha nação profeticamente. A minha nação, ela foi acometida por uma maldição dita da boca de um profeta. Só que o profeta disse que essa maldição teria um tempo de término. E isso é importante para nós. Porque a Bíblia fala que a ira de Deus dura só um momento. Dura só um momento. Esse momento para Jerusalém foi 70 anos. E Daniel continua lendo em Jeremias 29, versículo 10 até o versículo 14, diz assim:
Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Jeremias 29, 10 a 14, foi isso que Daniel leu. Daniel entendeu por esse texto que os anos que haveriam de durar a assolação, a maldição de Jerusalém, eram de 70 anos. E ele leu exatamente esse texto em Jeremias 29, 10. Ele está dizendo, logo que se cumprirem 70 anos para a Babilônia, logo que cumprirem esse tempo de 70 anos, eu vou atentar para vocês, eu vou cumprir a boa palavra, não a palavra ruim, eu vou cumprir a palavra boa e vou tornar a trazer-vos de novo para Jerusalém, para a cidade escolhida. Vocês vão voltar, vão se reunir, a família vai estar unida, o povo vai estar unido. E ele está dizendo, eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos para te dar um futuro. E quando Daniel ele enxerga esse texto, ele entende exatamente que o tempo de 70 anos havia acabado, irmão. E tem muita palavra, muita promessa, muita palavra que indica que o tempo que você está vivendo, o tempo de maldição acabou. O tempo da maldição acabou. Você precisa achar não apenas aonde está escrito, mas você precisa achar aonde está escrito e a revelação do que está escrito, para que você possa se mover profeticamente. Entende uma coisa, meu irmão? Existe uma profecia de restauração, existe uma profecia de cura, existe uma profecia de libertação. Eu vou mudar a tua sorte. E Daniel está lendo na Babilônia, e ele fala, olha aqui a profecia dizendo, a profecia garante que nós estamos livres, que nós podemos voltar para Jerusalém. Então tem palavra que garante, irmão, a tua prosperidade, tem palavra que garante a tua cura, tem palavra que garante a libertação da tua família, que garante a salvação dos teus familiares, tem palavra que garante, irmão, a tua alegria. Você precisa achar essa palavra. Amém? Então Daniel encontrou essa palavra e entendeu que o tempo já havia decorrido. Mas o que Daniel fez? Ele ficou esperando. Quando você acha essa palavra, você tem que ficar esperando. Será que eu tenho que esperar agora? As coisas vão acontecer automaticamente, mas a profecia foi falada. Será que a profecia vai acontecer automaticamente? Não. Então o que Daniel fez quando ele encontrou a profecia? E aí isso estabelece um padrão que eu enxergo na Bíblia inteira, irmão. A profecia depende da intercessão para se cumprir. A profecia, Jeremias já liberou. Jeremias liberou a profecia de restauração. Mas e agora? Agora Daniel, quando ele recebe a revelação, ele precisa interceder, ele precisa gerar o cumprimento da palavra. A palavra ela precisa ser gerada, irmão. A profecia precisa ser gerada. Amém? Daniel 9:3 fala o que Daniel fez com essa palavra. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e com súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei
e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Nós procedemos perversamente e nós fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E nós não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então o que ele está fazendo aqui? O que Daniel faz quando ele encontra a profecia? Ele olha para a profecia e ele fala assim: eu vou exigir o cumprimento da profecia. Eu vou exigir o cumprimento. Não, irmão. Intercessão não é para exigir. Intercessão é para gerar. Então você pode gerar a promessa de Deus, mas você tem que gerar da maneira correta. Você não pode gerar da maneira incorreta. A primeira coisa que Daniel faz é buscar o Senhor seu Deus. Ele não ficou passivo em relação à palavra profética. Ele não ficou só esperando a palavra se cumprir, seja o que Deus quiser. Não, ele recebeu a palavra profética de Jeremias e falou assim: é o tempo do cumprimento desta palavra. Então eu vou voltar o rosto para o Senhor, meu Deus, e eu vou buscá-lo com oração e com súplicas. Eu vou jejuar, eu vou me humilhar, eu vou me colocar no meu lugar. Qual é o meu lugar? O meu lugar é de intercessor. Intercessor é um representante diante de Deus. Por isso, ele ora e começa a confessar o pecado da sua casa, o pecado do seu povo, dos políticos, dos reis, das autoridades, dos sacerdotes, dos profetas. Ele começa a confessar o pecado, como se o pecado fosse cometido por ele. E aqui tem outro segredo, irmão. Quando você se coloca diante de Deus, Deus não está olhando você, Deus está olhando a tua família. E Ele está vendo a tua família. Ele não está vendo você individualmente, Ele está vendo você coletivamente. E aí você precisa entender como que um representante, como que um embaixador, como que uma pessoa que representa um grupo de pessoas, uma nação, se porta diante de Deus. Então, ele assume que os pecados do seu povo são dele. Ele assume que esses pecados nós nos desviamos, nós pecamos, nós nos rebelamos, nós desobedecemos. Aleluia. Amém. Nós fizemos isso. Então o que ele está fazendo? Ele não está se isentando, ele não está se achando melhor do que os outros. Ele não está falando assim: eu não pequei, cada um por si, Deus por todos. Ele não está fazendo isso. Ele está falando: eu também faço parte desse povo, e o pecado desse povo é o meu pecado. Meu querido, você precisa compreender que você faz parte de uma família. Você faz parte de uma parentela, você faz parte de uma cidade, você faz parte de um povo, irmão. Você faz parte de um povo, eu faço parte de um povo. Então o pecado desse povo é meu. Então quando Deus traz juízo sobre o povo, eu também sou do povo. E eu vou sofrer o juízo como todo mundo vai sofrer o juízo. É o que está acontecendo agora. Todo mundo sofre o mesmo juízo, porque Deus olha para você como pessoa, mas Deus também te olha como família, como coletividade. Deus olha para você e Ele vê a família, irmão. Ele vê a nação. Então, quando a nação peca, eu peco. Quando a família peca, eu peco. Isso significa que a consequência do pecado vai vir sobre a minha vida também, porque eu estou fazendo parte da família. E quando Daniel vai orar, ele coloca esta posição: o pecado é nosso.
Meu querido, não é porque você se converteu que você não tem mais uma família. Não é porque você se converteu que você está falando para Deus assim: Deus, eu quero que o Senhor me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Não é porque você se converteu que você tem uma vida como Daniel tinha, uma vida reta diante de Deus. Não é porque você prosperou como Daniel prosperou. Não é porque você está nessa situação que você não faz parte do povo, que você não faz parte de uma família. Isso significa que quando uma pessoa da família, quando uma pessoa do povo peca, irmão, Deus olha para a família e fala: família pecou. A família pecou. E nós temos que ter essa consciência de que nós somos partes de uma família, somos partes de uma nação. Não existe neutralidade espiritual. Não existe. Você está vendo um homem aqui com 90 anos, confessando pecados que foram cometidos há mais de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Ele está confessando pecados por quê? Porque o pecado não confessado é pecado não perdoado, irmão. Quando um pecado é cometido, ele só é apagado quando alguém confessa esse pecado, quando alguém perdoa esse pecado. E a Bíblia diz: se confessarmos os meus pecados, está falando. 1 João 9 fala: se nós confessarmos os nossos pecados, está no plural, isso significa que é mais de uma pessoa, se confessarmos os nossos pecados. Então, o pecado precisa de alguém que confesse. É o que Daniel está fazendo. Ele está falando: temos pecado, temos cometido iniquidades, procedemos perversamente. Fomos nós, coletividade, que pecamos. Então o que ele está fazendo? Ele está confessando os pecados dele. Ele está se colocando entre o povo e Deus e está trazendo a sua responsabilidade, porque ele recebeu a revelação. E você está recebendo revelação hoje, irmão? Eu estou recebendo revelação. E quando você recebe uma revelação, você não pode ficar passivo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas no momento em que a revelação veio sobre Daniel, ele pega a Bíblia, a palavra escrita, o grafo, e ele extrai rema do grafo. E ele se move sobre a palavra rema. Qual foi a palavra rema? Me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. O que Daniel faz? Ele começa a se humilhar, ele começa a se mover em cima da revelação. Você tem que orar e se mover em cima de revelação da palavra. E quando você começa a fazer isso, irmão, você encontra a resposta, porque você está orando a resposta. O cumprimento da palavra depende da nossa posição diante de Deus. Amém ou não amém? Então ele está confessando. Daniel capítulo 9, versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ele está falando assim: o meu povo, eu posso estar distante dele, mas nós somos um povo. Então, meu irmão, tem brasileiro em todas as nações do planeta. Onde tem brasileiro, tem um povo que é você. Né? Não vamos falar de brasileiro, vamos falar da tua família. Faz 10 anos que eu não vejo meu irmão, faz 15 anos que eu não vejo meu pai, faz não sei quanto. Não importa, irmão, não importa. Deus te vê como família. O fato de você estar longe, o fato de você não conversar mais, não te torna uma pessoa sem família. Então, essa família
está ligada com você, está ligada comigo. E tudo que a família faz, nós estamos fazendo. E tudo que a família faz diante de Deus, nós estamos fazendo diante de Deus. Amém? Então o que ele está falando? A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a toda a minha família, tanto de perto quanto de longe, pertence o quê? Maldição, vergonha. Versículo 8, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Então, o que é corar de vergonha, irmão? É quando você se envergonha porque alguém do seu grupo pecou. Alguém da sua família pecou. Será que você sente alguma coisa? Ou será que você não sente nada? Ele chega diante de Deus e fala assim, Senhor, a mim pertence a vergonha, eu estou envergonhado. Eu estou envergonhado por causa da minha família. É como Isaías, Deus apareceu para Isaías no templo. Sabe o que Isaías falou? Ai de mim que vou morrendo, porque eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele tinha noção de que o pecado coletivo era dele também. O pecado coletivo é meu, o pecado coletivo é teu. Então, eu tenho vergonha quando eu erro, irmão. Eu tenho vergonha quando eu erro. Mas será que eu tenho vergonha quando a minha família erra? Quando a minha família está usando droga, quando a minha família está se prostituindo, quando a minha família está roubando, está mentindo, quando a minha família está se separando, será que eu sinto vergonha? Isso demonstra o quão perto de Deus Daniel estava. Quanto mais perto de um Deus santo você está, mais você vai sentir o constrangimento que um pecado traz. A vergonha, irmão, de pertencer a uma família que tem pecados não confessados. Então Deus olha para você, imagina Deus olhando para você, e você fala assim, Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, vou no monte, eu sou bom. Ou então você não fala nada disso, mas você se acha melhor que a sua família. E Deus está olhando para você e fala assim, mas tem tanto pecado em você. Mas eu não cometi nenhum pecado. Eu estou vendo os pecados. Eu estou vendo a rebeldia. Versículo 9 diz assim, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Deus fala através dos profetas. Quando nós não ouvimos as direções dos profetas, aí você começa a transgredir, você começa a se rebelar contra Deus. Foi isso que Daniel falou. E Daniel falou assim, ao Senhor pertence a misericórdia, o perdão e a justiça, porque ele sabe que não tem desculpa, não tem nada que ele possa falar que justifique o pecado da nação dele. Não tem nada que ele possa falar, olha, mas a gente tinha boa intenção. Não, você não vai conseguir argumentar com Deus, irmão. Desse jeito, não. Então ele se coloca numa posição que era a realidade. Nós somos homens, somos pecadores. O pecado da nação é meu. O pecado do político é meu, o pecado do pastor é meu, o pecado do profeta é meu. Esses pecados estão sobre a minha vida também, porque eu faço parte dessa nação. E o intercessor, ele representa uma nação e ele se coloca nessa posição diante de Deus. Se não, como que Deus vai falar com você se você não se acha parte da família? É como se você fosse Deus e você fala assim, olha, perdoa esses pecadores aí. Daniel não está fazendo isso não. Daniel não fez nada disso individualmente. Mas ele se coloca no meio e fala assim, eu também faço parte deles. Você também faz parte da família, irmão. Você precisa entender
esse princípio se você quiser interceder. Deus vê você como indivíduo, mas também enxerga você como coletividade. E às vezes a gente não entende por que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo com a minha família, por que isso está acontecendo com a minha nação. Por quê? Porque tem pecado não confessado. E uma coisa importante, irmão, pecado não confessado é pecado não perdoado. E o tempo não apaga os pecados. O tempo não apaga o pecado, meu querido. Não adianta. Ah, mas faz tanto tempo, acho que Deus já esqueceu, meu irmão. Enquanto não confessar o pecado, ele é válido. Então, Daniel começa a confessar o pecado da nação. Para quê? Para que esse pecado seja removido. Versículo 11 diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à tua voz. Você percebe, irmão, que ele está orando, se humilhando, mas você percebe que ele vive repetindo o que está escrito na palavra aconteceu. Ele nunca culpa a Deus por causa do que está acontecendo. Ele não põe a culpa em Deus. Ele não põe ali em xeque que Deus é bom. Ele não fala, o Senhor nos abandonou. Ele não fala isso, irmão. O intercessor não fala isso, por quê? Porque ele sabe que Deus é bom. E se isso está acontecendo, não é porque Deus é ruim, é porque nós somos ruins. Quem é que pode chegar diante de Deus e falar assim, o Senhor errou? Não dá para fazer isso, irmão, porque Deus é santo, Deus não erra. Então, nunca um intercessor pode falar, Deus, o Senhor está errado. O intercessor não fala isso. Ele sabe muito bem a causa daquilo que está acontecendo. E ele fala assim, a causa são os nossos pecados. Nós atraímos para nós esse problema. A nossa nação atraiu esse problema. A nossa nação preferiu não dar ouvidos à pregação, não dar ouvidos aos profetas. A nossa nação decidiu se desviar. Nossa nação endureceu o coração, por isso tudo está acontecendo. Culpa nossa, meu irmão. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que Adão não fez. Ele não está se escondendo. Ele está se responsabilizando. É isso que o intercessor faz. É isso que o representante faz. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Meu irmão, isso é muito forte diante de Deus. Quando alguém fala assim, a culpa é minha. A culpa não é tua, a culpa não é do governante, a culpa não é do meu pai, a culpa não é do meu pastor, a culpa é minha. O intercessor fala assim, a culpa é minha. Ele sabe que ele está falando por todos, mas ele não se coloca acima dos outros, ele assume a sua responsabilidade. Meu irmão, quando alguém peca na sua família, nós somos pecadores. E quando o juízo vem sobre a família, vem sobre todos, porque todos pecaram. Então, nunca culpe a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Deus não faz isso, irmão. Deus é bom.
Deus quer restaurar, Deus quer renovar, Deus quer abençoar, Deus quer curar. Deus não traz doença para ninguém. São as pessoas que querem as doenças. Quando desobedecem a Deus, quando transgridem, quando não creem no Filho de Deus, estão condenadas, e aí elas estão atraindo para si o problema. Amém? Busca na palavra qual é a causa, o que diz na lei. O que diz na lei? Aonde foi que eu pequei, meu irmão? Seja um intercessor espiritual. Senhor, eu preciso encontrar na palavra onde eu desobedeci, aonde tem uma desobediência na minha casa, na minha família. Você que é pai de família, você precisa fazer isso. Passa em revista a tua família diante de Deus. E fala assim, Deus, onde foi que nós erramos? Onde foi que nós pecamos? Qual foi a brecha que nós abrimos? Que brecha está aberta para isso ter acontecido? E Deus vai te revelar rápido, porque Deus se alegra. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes todo o vosso coração. Deus se alegra. A ti pertence o perdão, é isso que ele está falando. A ti pertence a misericórdia. Senhor, o perdão está no Senhor. Então perdoa. E Deus está perguntando, qual pecado você quer que eu perdoe? Você precisa dizer qual pecado. Qual pecado? Todos os pecados. Qual pecado? Você tem que confessar o pecado. Daniel está confessando o pecado. Nós endurecemos o coração. Não ouvimos os teus profetas. Nós transgredimos a tua lei. Nós pecamos contra ti. Nós fizemos isso, imprecação, maldição veio sobre nós. Por quê? Porque nós nos desviamos do Senhor e fomos seguir outros deuses. Ele está confessando de maneira específica. O pecado tem que ser confessado de maneira específica, meu irmão. Você não pode chegar para Deus, Senhor, perdoa. Sabe esse monte de pecado aqui? Então, perdoa tudo de uma vez aí. A gente peca no varejo. E vem pedir perdão no atacado. Meu querido, você precisa pedir perdão no varejo. Se você quer ter algum efeito, você precisa dizer qual pecado. Se confessarmos os nossos pecados, é no varejo, irmão. Aleluia. Então, o que ele tem? Ele tem a história espiritual do povo. Você precisa olhar para trás, não para receber condenação e peso. Você precisa olhar para trás e saber assim, onde foi que nós erramos, para que aprenda com isso. Para que você possa orar sobre isso. Você tem que olhar para trás e falar assim, puxa, o meu pai cometeu um pecado, meu avô cometeu um pecado, esse pecado está sobre a minha vida, eu vou confessar esses pecados. Daniel estava confessando o pecado de pai, de avô, de bisavô, de tataravô, ele está confessando o pecado de pessoas que já tinham morrido. O pecado permaneceu na nação, porque ninguém confessou. Mas quem morreu pecou, então o indivíduo morreu, mas a nação está viva. O pecado ainda é válido, irmão. Mas o meu avô, ele era um torturador. O outro era bandido assassino. Ele matou muita gente. Mas eu não, eu nunca matei ninguém, meu irmão. O pecado familiar, ele não prescreve com a morte da pessoa. O pecado familiar continua. Enquanto alguém não confessar, ele continua tendo validade. Meu querido, Deus te deu o sangue do Cordeiro. A palavra de Deus para você confessar de maneira específica. Amém? Então olha para trás e veja, faz um mapeamento da tua família. Faz um mapeamento, mas eu não sei. Então o Espírito de Deus vai te revelar os pecados. O Espírito de Deus vai te revelar pecados que aconteceram e que precisam ser confessados. Ele só vai te revelar esses pecados, não é para você sair fofocando, falando no meio da sua família. Ele vai te revelar esses pecados para você confessar diante de Deus. Só para isso, irmão, para você perdoar, para você encontrar a misericórdia de Deus sobre a família. É para isso que ele revela o pecado. É para isso que tem a história espiritual da família. E o que ele está fazendo? Ele está contando a história espiritual da sua família. Qual a história espiritual da tua família, meu irmão? Qual é a história espiritual da tua família? No que a tua família transgrediu? No que a minha família transgrediu? Eu tenho que saber. Senhor, me revela, Senhor.
Isso é uma estratégia que Deus está te revelando, é uma estratégia, uma chave que Deus está te dando, chave de bênção. Versículo 15, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra, do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira. Ele está pedindo agora, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Ele está pedindo por coisas que são de Deus. A tua cidade, o teu povo, o teu monte, o Senhor escolheu, aquilo é teu, nós somos teus. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Ele está implorando. Ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado. Se tem uma coisa que Deus preza, é o santuário, irmão. Sobre o teu santuário, quando você fala para Deus, Senhor, o teu santuário está assolado. O santuário é teu. Quem é o santuário de Deus? Você é o santuário de Deus. Eu sou o santuário de Deus. Então, quando ele falou, o teu santuário está assolado. E através do santuário, através do altar, através do templo, é que Deus revela a sua glória. E faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Não por amor a nós, mas por amor do Senhor. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados na nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Amém? Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Quais são os argumentos que ele está utilizando, irmão? Ele está utilizando argumentos corretos. Senhor, por amor do teu nome, a tua cidade, o teu povo. Senhor, livra o teu povo, perdoa o teu povo, restaura o teu santuário, restaura o teu templo. Por quê? Por que tem que ser nessa linguagem? Porque quando você fala, restaura o teu templo, Deus está olhando e falando assim, olha, vamos fazer o seguinte, se eu restaurar você, você vai ser um templo. Se eu restaurar você, você vai ser um santuário. Se eu restaurar a tua família vai ser um templo. É o que ele está falando. Se eu restaurar a tua casa, eu vou habitar lá dentro, ou eu vou restaurar para demônios habitarem, ou eu vou restaurar para você continuar pecando, ou eu vou curar para você continuar se lançando aí no inferno com seus pecados. Quando você ora e fala, Senhor, é o teu templo, é o teu santuário, é o teu povo que se chama pelo seu nome. Senhor, restaura a tua imagem em nós, restaura a tua santidade em nós, restaura a tua palavra em nós. Restaura, Senhor. Tenha misericórdia. Ele está usando os argumentos certos, irmão. Daniel está orando de uma maneira que ele está gerando a palavra profética. A palavra profética de Jeremias, ela só se cumpriu porque um intercessor gerou. E a Bíblia toda fala sobre isso, irmão. Muitas profecias foram ditas sobre o Messias, sobre Jesus. Muitas profecias. E as profecias, para se cumprirem, elas precisam de um útero, elas precisam de um intercessor para gerar o cumprimento da profecia. E foi o que aconteceu no nascimento de Jesus. Jesus teve 2 intercessores, que eram Simeão e Ana, que estavam no templo gerando
em oração, em jejum, em súplicas, no templo, gerando o cumprimento da palavra. Simeão recebeu a palavra: você não morre sem antes ver a salvação. Você vai ver a resposta da tua gestação. Dois intercessores para gerar espiritualmente e uma mulher para gerar fisicamente. Por que você acha que Gabriel foi até Maria e pediu para Maria gerar? Por que Jesus não apareceu com 30 anos aqui para pregar a palavra? Porque Deus, as profecias que Deus lança através de profetas, têm que ser geradas. Você tem profecias, irmão. Você tem palavras. Tua família tem profecias, tem palavras. Você tem a primeira parte de uma restauração. Mas o cumprimento dessa restauração, o cumprimento dessa profecia, dessa palavra, tem que passar pelo útero espiritual, pela gestação. Daniel está gerando o cumprimento da restauração. Ele enxergou o tempo. Qual é o tempo de Deus para a tua vida hoje? Qual é o tempo de Deus para a tua família, meu irmão? O que a Bíblia diz sobre a tua família para hoje? O que a Bíblia diz sobre o que está acontecendo com a tua família? Amém? Glória a Deus. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Olha, 2 Coríntios 1:20 diz assim: todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas as promessas, todas quantas promessas há de Deus, você tem que encontrar na palavra. Faz o que Daniel fez. Sonda a palavra escrita. Daniel foi na palavra escrita, no grafo, e falou: eu preciso arrancar desse lugar, rema, eu preciso arrancar desse lugar uma palavra para impulsionar a minha oração, a minha intercessão. Eu preciso gerar o cumprimento da profecia. A profecia não acontece sem um intercessor. É o que está acontecendo. Daniel orou. E depois que Daniel orou, irmão, Deus levantou Neemias, Deus levantou Esdras, e eles voltaram, restauraram a cidade, restauraram o templo, restauraram o culto. Então, a resposta de Deus para a tua intercessão depende desses princípios poderosos. Deus quer cumprir as profecias. Deus quer cumprir as profecias. Todas quantas palavras, todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. E se você olhar em Cristo, você vai ver para um homem que teve que passar pelo útero. O verbo se fez carne. Como? Ele passou pelo útero. O verbo não apareceu como carne. Ele teve que ser gerado durante 9 meses no útero da mulher. A mulher é a igreja. A igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que suplica, a igreja que representa um povo, a igreja que intercede, a igreja que é a embaixada, irmão. Esta igreja, ela é uma fábrica de cumprimento de palavras. Então, não adianta você ter uma palavra profética se você não gera a palavra profética. Não adianta você receber uma profecia se você esquece a profecia, se você não lembra das profecias. Então, meu querido, quando nós orarmos aqui, eu sugiro que você corra até a palavra de Deus. Amém. E você comece a orar, meditar na palavra, até que o Espírito extraia da palavra a palavra que vai gerar a promessa. Aí você vai ter uma intercessão que vai mudar o destino da tua família. Amém. Vai mudar o destino da tua cidade, da tua rua, do teu bairro, da tua nação. Você vai mudar o destino de muitas pessoas. Deus está te procurando, Deus procura os intercessores. Por quê? Porque os profetas ele já achou.
Ele já achou os profetas já estão falando. Tem profeta falando na internet, aqui mesmo. Todo dia tem palavra profética, irmão. 10 da manhã, 11 da noite, agora tem a conferência. Está na hora de alguém gerar essas palavras. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Que Deus nos dê a sua misericórdia, a sua graça. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra nunca volta vazia. Mas ela precisa ser semeada, criar raízes para dentro da terra, para depois aparecer. E nós cremos que nós, como intercessores, somos essa parte do processo do aparecimento da palavra, transformar o que é espiritual em físico, transformar aquilo que é revelação em ação, em manifestação. Então, Senhor, usa a nossa vida para que a tua palavra possa ser gerada dentro da nossa família, na nossa cidade, na nossa nação. Pai, a tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E sobre essa palavra, Senhor, nós imploramos que todo pecado, Senhor, seja perdoado agora. Todo pecado de rebeldia, todo pecado de incredulidade, todo pecado de soberba, de idolatria, todo pecado de prostituição, todo pecado de mentira seja perdoado, Pai. Que nós cometemos e que impedem os sinais, os milagres, as curas de acontecer nesse tempo. Pai, ouve a nossa oração nessa noite, Pai, e estende a tua mão sobre a nossa família. Perdoa os pecados que foram cometidos de geração após geração. Nós fomos idólatras, espíritas, fomos pessoas que buscamos pecados, não te buscamos, não demos ouvidos aos pastores, não demos ouvidos aos apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Perdoa, Senhor, esse pecado. E estende a tua mão sobre a nossa família, purifica a nossa família, lava a nossa família, Senhor, e estende a tua mão para cumprir a palavra de cura, para que a palavra de cura se cumpra, Senhor. Traz arrependimento, quebrantamento, Pai, que nós possamos sentir a vergonha dos pecados da nossa nação, a vergonha dos pecados da nossa família, que nós sejamos, Senhor, constrangidos a orar, constrangidos a confessar. Nos levanta como intercessores, Pai. Tira toda frieza, toda indiferença, Pai, nos dá revelação na palavra e move as nossas orações, intercessões, move a gestação espiritual na nossa vida, para que o teu nome seja levantado, para que o teu nome seja glorificado e não o nosso, Pai, para que o Senhor seja conhecido na nação, que o Senhor seja levantado como o único Deus da nação. Coloca a tua mão sobre nós, Senhor, e nos transforma, nos ensina, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, meu querido? Glória a Deus. Eu quero só deixar um texto para você ler. João capítulo 20, versículo 20 em diante, diz a palavra de Deus que Jesus chegou para os seus discípulos e soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados são perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem os pecados são retidos. Então, medita nessa palavra. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, você pode perdoar pecados. Você pode confessar e alcançar perdão. Deus te deu autoridade para perdoar pecados. Mas o Espírito tem que produzir esse perdão. Amém? Então, guarda bem essa palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, guarde a tua família, a tua casa nesse tempo. Que Deus proteja os profissionais da saúde, que Deus guarde, né, e conduza os nossos governantes, que Deus traga perdão sobre eles. Ore pela nossa nação. Está acontecendo muita confusão, muita guerra, e nós fazemos parte dessa guerra, irmão. No reino de Deus não tem neutralidade. Então, vamos nos posicionar e vamos orar. Ore no seu coração, ore do seu jeito, irmão. Não tem jeito certo de orar. O que é errado é não orar. Então, no seu coração, quando você estiver andando, caminhando, dentro da máscara, você colocou a máscara, ora dentro da máscara, irmão. Ora dentro da máscara. Ninguém está vendo, mas Deus está ouvindo. Amém? Vamos orar.
porque Deus tem palavras sobre a nossa nação e palavras sobre a tua família. Amém? Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta. E que Deus te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Fica na paz.